Jogo aqui 4K do Sport TV, tivemos o confronto entre Bahia e Botafogo, muita expectativa, né, por esse confronto lá na Fonte Nova, mas um Botafogo muito desfalcado, a gente pode rodar os melhores momentos, e que teve muita dificuldade com esses desfalques, né? O Bahia foi um jogo, acho que até ruim, perto da expectativa que eu tinha, e no final das contas o Bahia foi melhor e venceu por 1-0. Foi melhor, foi melhor. Acho que o Botafogo até tentou no primeiro tempo ali fazer uma marcação na saída de bola do Bahia, uma marcação basicamente homem a homem, né? Só deixava o Marcos Felipe, goleiro do Bahia, livre. Isso até foi citado pelo Rogério na entrevista coletiva, elogiando o Marcos Felipe nesse sentido. Ele foi, de fato, muito importante para descobrir alguns passes ali que fizeram o Bahia superar essa pressão alta do Botafogo, né? O Cauli oferecia apoio recuando, o Caio Alexandre foi importante fazendo isso também. O Jean Lucas, aliás, a jogada do gol do Bahia, nessa grande jogada do Eric Pulga pelo lado esquerdo, é uma jogada que começa assim, né? Botafogo marcando no campo de ataque do Bahia. Primeiro o Caio Alexandre supera a pressão com um lindo lençol, dá para o Jean Lucas, ele supera a marcação, enfia a bola em profundidade para o Eric Pulga, ele passa no meio dos dois e faz aquele cruzamento que a gente estava vendo ali para o Cauli marcar o gol. Botafogo, como você falou, Cami, muito desfalcado, né? E aí, assim, acho que a alternativa buscada pelo Renato Paiva não deu muito certo, né? O que ele fez? Ele entra em campo com uma linha de 4 normal na defesa, o Cuiabano era o lateral esquerdo, no meio campo 3 volantes, o Newton, que não era titular há um tempo, como primeiro homem, Patrick de Paula e Marlon Freitas um pouco à frente deles. E aí no ataque a gente tinha o Arthur pela direita, o Igor Jesus e o Mastriani próximos ali por dentro. Quando o Botafogo atacava, o Arthur ficava aberto na direita, o Mastriani e o Igor Jesus, o Mastriani da esquerda para o meio, o Igor Jesus centralizado e o Vitinho atacava por dentro. Então a gente tinha o Igor Jesus enfiado como centroavante, por trás dele você tinha Vitinho, o Mastriani e aberto pela esquerda o Cuiabano, aberto pela direita o Arthur. O Mastriani ficou muito desconfortável nessa posição, ele não foi bem utilizado nessa posição. O Igor Jesus até tenta em alguns momentos sair um pouco mais da área para tocar mais na bola. O Botafogo era um time que circulava a bola entre os zagueiros, né? O Bahia recuava e fechava bem o centro do campo, né? O Bahia joga geralmente uma linha de 5 no meio campo, então fechava bem o centro. O Marlon Freitas não conseguia ter efetividade no jogo, o Patrick de Paula também não. Os zagueiros do Botafogo foram muito pouco, contribuíram muito pouco, né? O Jair errou bastante ontem, errou muita saída de bola, sim, errou condução de bola, errou defensivamente também. Certamente foi o pior jogo do Jair desde que ele chegou ao Botafogo. O Newton também não fez um grande jogo. Então era o Botafogo que coletivamente não funcionava, não conseguia progredir no campo. Aí no final do primeiro tempo até teve uma ou outra chegada ali de um pouquinho de mais perigo. Na segunda etapa acho que consegue encaixar um pouco mais a marcação. Tem as mexidas do Renato Paiva que começam a funcionar. O Alex Telles entra bem na lateral esquerda. O Jefinho depois entra bem na equipe. O Botafogo chega a ensaiar uma pressão, mas também fica muito exposto aos contragolpes do Bahia. A gente viu ali a imagem, teve um gol anulado do Bahia, né? Sim. De contragolpe. A reta final do jogo foi alucinante, porque ao mesmo tempo que o Botafogo pressionava e chegou perto de empatar em uma finalização do Jefinho e outra do Igor Jesus, o Bahia teve uma jogada ali de mão na bola do John fora da área, sim, que depois foi anulada. A gente vai ver daqui a pouquinho em detalhes isso. Uma cobrança de falta também na trave esquerda do John. Então, assim, o Bahia venceu. Para mim foi justa a vitória do Bahia, principalmente pelo primeiro tempo que fez. Mas foi uma reta final do jogo e poderia ser terminar um 3-0 para o Bahia ou um 2-1 para o Botafogo, as duas oportunidades que o Botafogo teve. Então foi um jogo assim bem eletrizante nessa reta final. O lance polêmico dessa partida, né? Não sei nem se é polêmico, acho que todo mundo entendeu, mas enfim, o árbitro, quando o John toca com a mão fora da bola, dá o cartão vermelho para ele, entende que era um lance claro de gol, e depois o VAR chama para mostrar que já havia uma recomposição de um zagueiro do Botafogo que provavelmente cortaria a bola. Não era um lance, sim, tão claro assim, então por isso retirou o cartão vermelho. O John até reclama muito no momento, e aí depois entende que era um lance então para cartão amarelo, e o John continua na partida até o final. Esse é o lance, ó. Já tinha um jogador do Botafogo ali na recomposição que provavelmente conseguiria chegar nessa bola, então não tinha necessidade, o entendimento que não era um lance para cartão vermelho, e a decisão do VAR, então, de... correta, né? Também acho. Era o Nathan Fernandes. O Nathan até estreou ontem, foi um dos que entraram no segundo depois tempo. De muito tempo contratado, ainda lesionado na seleção. Ontem, finalmente, fez a estreia dele pelo Botafogo, enfim. E participou desse lance que teve aí correção também do VAR, da decisão do árbitro em campo. A gente tem também um Bahia que chega a 5 vitórias consecutivas, né? A gente
até traz os 5 jogos. O Bahia venceu, depois que venceu o Ceará pelo Brasileirão. É uma campanha impressionante do Bahia da Libertadores também. Os 2 times entram em campo no meio de semana pela Libertadores e a situação do Bahia no grupo da morte é ainda mais tranquila do que a do Botafogo, porque é líder do grupo Bahia, mas venceu o Ceará, depois venceu o Atlético Nacional no seu grupo da Libertadores, um dos confrontos mais difíceis ali do grupo. Venceu o Palmeiras fora de casa, na época, no momento que o Palmeiras brigava pela liderança contra o Flamengo. Aí na Copa do Brasil, no meio de semana, um jogo com reserva, um jogo até bem ruim, mas praticamente reserva. O Bahia venceu o Paysandu e ontem vence o Botafogo 1-0. São aí 5 vitórias consecutivas desse time do Rogério Ceni. Para a gente trazer um destaque também, ainda em relação, a gente está vendo imagens do Ceni, porque está conseguindo fazer... Acho que o grande desafio para o Bahia era a gestão de elenco. Tem um elenco melhor nesse ano, mas entre as 3 competições e a 4ª, que é a Copa do Nordeste, que nesse momento está parada, mas tem também, está conseguindo fazer esse elenco rodar, né? Tá, assim, e assim, a gente viu aquela sequência ali, primeiro que é fundamental, porque o Bahia, antes daquele jogo contra o Ceará, o Bahia tinha tomado um pau do Cruzeiro, assim, mas jogando muito mal. Pior jogo do Bahia na temporada, certamente. O Cruzeiro sobrou naquela partida. E aí o Bahia precisava vencer, né, para retomar a confiança, porque não vinha numa boa sequência, empatado com o Mirassol dentro de casa também. Não jogou bem e venceu o Ceará, ok, né? Importante somar os 3 pontos ali, estava até próximo da zona de rebaixamento naquela altura. Faz um grande jogo contra o Atlético Nacional, bom jogo contra o Atlético Nacional, e aí tem algumas oscilações que são naturais. O resultado contra o Palmeiras fora de casa é excepcional. Não domina, mas para mim é um pouco melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, sustenta a pressão do Palmeiras no segundo e vai lá e faz um gol no final. Valeu os 3 pontos também. Sim. Aí tem o jogo contra o Paysandu, rodando o elenco fazendo isso. Então, o balanço é extremamente positivo. O Bahia perdeu 2 jogos na temporada, em 30 jogos. É uma das equipes que mais jogaram em 2025 no futebol brasileiro. É um trabalho que mantém as mesmas características do ano passado, de um time que gosta de ter a bola, que tem uma organização muito específica para jogar, que varia a função dos laterais. Ora é o lateral direito que fica mais preso e o esquerdo se solta mais. E, de repente, o contrário acontece. Luciano Juba está fazendo uma grande temporada como lateral esquerdo do Bahia. Eric Pulga, na primeira temporada de Série A, está fazendo a diferença, está mostrando que é um jogador grande, né? Para atuar em jogos dessa magnitude. Está funcionando. Cauli foi recuperado, 2 gols em 2 jogos seguidos, né? Um jogador que teve muita dificuldade no ano passado, por exemplo, depois de um grande 2023 feito, está retomando espaço na equipe. Tem uma boa disputa no centro do ataque. O William José, o Lúcio Rodrigues, jogadores de características diferentes. Ontem o Lúcio fez um bom primeiro tempo, o William José entrou, perdeu uma grande chance, mas depois bate uma falta na trave. Tinha decidido o jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores. Então o Rogério tem várias alternativas ali para fazer com que esse elenco realmente rode e tem mais banco, né? Ontem, por exemplo, o Eric, que é o vice-artilheiro do time na temporada, jogou de lateral direito. Já jogou de meia, já jogou de volante. Então é um Bahia bem promissor e pode disputar coisa grande nessa temporada, sim. Por outro lado, um Botafogo que tem daqui a menos de um mês, pouco mais de um mês, né? Uma Copa do Mundo de clubes para disputar. E o Renato Paiva, como não teve 4 meses de trabalho, o Botafogo começou o trabalho mês passado, começou o ano em abril, mostrou dificuldades ontem para gerenciar um elenco cheio de desfalques e vai ter que gerenciar com Copa do Mundo de clubes, com o Campeonato Brasileiro, com Libertadores, Copa do Brasil e tudo que o Botafogo tem pela frente, né? Por mais assim, eu não, como eu falei, eu não concordei com a alternativa dele de escalação da equipe. Eu acho que o Mastriani jogou, foi mal aproveitado. Você deixou de aproveitar o Igor Jesus, onde ele foi muito bem, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, jogando um pouquinho mais por trás do centroavante, né? Mas ele tinha alternativas para ontem. Por exemplo, aquele acha no segundo tempo, que adiantar o Cuiabano no primeiro momento e colocar o Alex na lateral, funcionou. Ali o Botafogo cresceu no jogo. Poderia ter, talvez, tentado essa busca no início da partida. Não digo nem colocar o Nathan Fernandes, porque ele estava voltando agora de lesão. Então, certamente não podia jogar nem 45 minutos ali. Juan Seco entrou depois, melhorou a movimentação. O Jefinho tinha ido bem no jogo de meio de semana contra o Capital pela Copa do Brasil. Acho que demorou a ser colocado em campo na partida também. Mas também não dá para deixar de citar que não era uma decisão tão simples assim de ser tomada. Botafogo, numa pancada só, perde Savarino, perde Barbosa, né, e perde Gregory. São 3 jogadores ali que funcionam como... estão dentro dos pilares do time. Principalmente Savarino, do meio para frente, é quem faz o time andar. Pode jogar por dentro, pode jogar pela esquerda. É um atleta muito fundamental para o Botafogo conseguir se impor contra os adversários. E ontem isso ficou nítido, né? Na forma como o Botafogo tentava atacar, como tentava marcar, não encaixava direito a marcação, né? Como eu falei, buscou quase um homem a homem o campo inteiro, mas o Cuiabano tinha que sair muito da linha de defesa para pegar o Eric muito longe, isso abrir espaço
entre o Cuiabano e o David Ricardo pelo lado esquerdo. O Bahia explorava, às vezes, essa lacuna entre os dois jogadores ali. Com a bola, um time um pouco engessado, né? Os jogadores sem tanta naturalidade no posicionamento, nos movimentos, porque é natural você jogar tão desfalcado assim. E também está encarando um grande adversário fora de casa. Ganhar o Bahia dentro da Fonte Nova, serão poucas as equipes que vão conseguir fazer isso nesse Campeonato Brasileiro. Entra dentro desse pacote aí muito atribulado do Botafogo. Acho que o importante do Botafogo é identificar os problemas dessa partida para não repeti-los no jogo de terça-feira contra o Carabobo. Esse sim é um jogo fundamental para o Botafogo ficar vivo na Libertadores.